5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então veremos como funciona a ferramenta Clonezilla. É uma ferramenta destinada então a fazer clones de partições e HDs inteiros. Essa ferramenta é bem importante quando a gente precisa, né, por exemplo, ter um computador todo instalado, por exemplo, e você tem que instalar um outro computador completamente igual, com hardware completamente igual. Não precisa copiar drives diferentes, nada disso. Ou você quer adiantar uma instalação no Windows, por exemplo, em vez de você colocar a instalação passo a passo, você já copia todos os arquivos, né? Então você pode copiar os dados integralmente de um computador, de um HD, na verdade, para outro HD, tá? Então imagine você, dono de uma empresa de informática ou mesmo um técnico, e aí recebeu atribuição aí de montar 10 máquinas iguais para um determinado escritório, né? Por exemplo, um laboratório aí, uma empresa que comprou computadores de você, tá? Então, nesse caso, você vai precisar que, que esses computadores, né, estejam montados, né, a parte física deles, né, placa-mãe, teclado, mouse, do direitinho. E aí você pode utilizar então, fazer a instalação de apenas um computador desse, tá? E aí ao finalizar a instalação desse computador, você vai pegar essa máquina aberta, por exemplo, né? E vai pegar o HD de uma outra máquina e acoplar no segundo canal IDE, na segunda porta IDE que você tem disponível ali, e copiar de uma porta IDE para outra, ou seja, você vai escolher como disco de origem, né, o source disk, o HD que já está com tudo instalado, né, a instalação do Windows pronta, e como disco de destino, por exemplo, o Destination Disk, né, você vai selecionar esse novo HD. Então, ao final dessa cópia, ele vai ter terminado de copiar todos esses arquivos, e já estando com esses arquivos tudo copiado, você pode desligar a máquina, por exemplo, né, remover esse segundo HD que você colocou só para clonar ali, pega a outra máquina que já está toda montadinha, só faltando HD, encaixa o HD parafuso, fecha a máquina ali, ligou o computador, pronto, ele vai estar funcionando perfeitamente, tá? O único detalhe, né, que você precisa mudar nesse computador, vamos dizer assim, né, seria a questão do nome da máquina, né? Porque como ele vai clonar completamente todos os dados do computador de origem, né, ele vai clonar também o nome do computador que você coloca ali quando você faz a instalação do Windows pela primeira vez. Ele pede ali nome do usuário, nome do computador. Então pode ser que esse nome do usuário tenha que ser adicionado um outro nome de usuário, se for uma coisa mais personalizada, ou o nome de computador também, né? Porque o mesmo nome de computador, né, para duas máquinas na mesma rede, duas máquinas ou mais na mesma rede, vai dar um conflito de localização NetBIOS, né, desse computador na rede, tá bom? Então não esqueça desse detalhe. E também outro detalhe, se o seu computador também estiver setado com IP fixo, né, também pode dar um outro conflito na rede, né? Você não pode ter duas máquinas com o mesmo IP, porque senão a máquina de origem não vai saber para qual das duas vai poder entregar, tá? Então você vai ter que proceder então à mudança desse IP fixo na máquina. Só tem esses dois cuidados. A identificação da nova máquina, né, não pode ser igual à máquina anterior. Tem que ser um novo nome para a máquina nova, né, e um outro IP. Mas isso aí é tranquilo. Você ligando o computador, deixa desconectado da rede, modifica só o nome dessa nova máquina, modifica o IP dessa nova máquina. Se você botou com IP fixo, se você botou com IP dinâmico DHCP, não precisa alterar nada, tá? Bem tranquilo. Reiniciou a máquina, fechou, tá? Você coloca a máquina então na rede e vai acessar a internet bem tranquilo, né? Vai poder usar os recursos de rede bem sossegado aí, tá bom? Então eu vou abrir o browser aqui, pessoal, né? E aí eu vou então entrar no site do Clonezilla, né? Que é www.clonezilla.org,
tá? .org, tá? Clonezilla tem aí uma, né, em parte aí, um nome parecido com Godzilla, né? Que é aquele monstro aí do cinema aí, né? Que o japonês gosta muito, né? Então se inspiraram para fazer o Clonezilla, né? Aqui eu vou dar um zoom, então tá ali, ó, clonezilla.org, tá bom? Clonezilla.org, esse aqui é o site para a gente poder acessar e baixar a ferramentinha, tá bom? Legal, então vou acessar aqui clonezilla.org, deixa ele carregar aí. E aí, pessoal, a gente então no site do Clonezilla tem algumas informações importantes aqui, né? Dizendo quais sistemas de arquivos são suportados, ST2, T3, T4, Riser FS, né? Vou dar um zoom aqui, XFS, GNU Linux. Aí tem outros aqui também. Deixa eu tirar aqui o textinho ali, ó. FAT 12, FAT 16, FAT 32, NTFS do Windows, né? Então tem, você vai olhar aí, tem várias compatibilidades aí com o sistema de arquivos, tá? Ele funciona com qualquer coisa praticamente, tá bom? Então a gente vai selecionar aqui, ó, para criar um live CD ou USB. Então a gente vai clicar aqui nessa parte aqui que não é marcada em vermelho, live CD ou USB, tá bom? Vou clicar aqui então, live CD ou USB. E aí ele vai direcionar para que a gente baixe, então, tem algumas informações aqui, né, sobre o Clonezilla Live, como é que eu posso instalar, né? Então, ele tem a documentação ali que você pode checar para poder entender em detalhes como funciona, mas eu vou abreviar aqui para vocês, né? Então, é interessante você baixar o arquivo ISO, que é a imagem da instalação do Clonezilla, né? Essa primeira opção que está aqui, Download an ISO File for CD DVD, tá? Então a gente vai clicar aqui e vai baixar esse camarada aqui, tá bom? Vou abrir uma outra pagininha aí, que é os downloads. E aí, pessoal, a gente vai selecionar então a opção Stable, tá? Opção de Stable aqui, essa segunda linha, 267-28, Debian Based, tá? Então a gente vai clicar em cima dela aí, Stable, tá? Selecionou aqui. E aí, pessoal, você vai selecionar então a arquitetura da sua máquina. Caso ela tenha um processador de 32 bits, você vai ter que selecionar aqui i.86. Pode selecionar o i.86 Pi, que é o Physical Address Extension, né, que ele vai colocar mais 4 bits aí no endereçamento de memória, né, vai possibilitar que você possa endereçar até 64 GB de memória. Então, com 32 bits, qualquer um desse i.86 funciona. E se a máquina for 64, para aproveitar os recursos da máquina de 64 bits aí, processador de 64 bits aí, toda a arquitetura de 64 bits, você escolhe o MD64, tá? Eu vou selecionar aqui a i.86, né? O basicão, tá? Supondo que eu tenha a máquina mais antiga. O tipo do arquivo, eu não vou selecionar zip, vou selecionar o ISO, tá? E o repositório deixar automático. Vou clicar em download aqui e vai começar a baixar o arquivo, tá bom? Ele vai direcionar para a página do SourceForge, né, que é onde está o desenvolvedor da ferramenta. E aí vai dizer que nosso download vai iniciar em instante, né? Você vai ver abaixo ali, né? Aqui embaixo está começando o download, tá? Pessoal, lembrem-se, quando a gente vai criar, quando a gente vai utilizar um arquivo ISO, né? Se a gente for criar uma máquina virtual com arquivo ISO, é bem tranquilo, abre o VirtualBox ali, né? Como no vídeo anterior a gente chegou até a comentar sobre isso, né? Agora, se você for usar um PC real mesmo, né? Eu vou deixar aqui no card, melhor dizendo, aqui nesse lado aqui, vou deixar no card então o vídeo, né? Para vocês poderem criar então um pendrive de instalação, tá? Ou para que você utilizar essa ferramenta, tá bom? E aí, espere o download do ISO aí, ele vai terminar o download do arquivo, e aí, sendo dessa forma aí, ele vai terminar,
e você pode utilizar a ferramenta para criar o seu pendrive, ou então se quiser instalar uma máquina virtual para verificar como é que funciona e tal, sem problema, pega o arquivo ISO e configura ele lá no VirtualBox bonitinho, tá bom? Vamos aguardar o download. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, para que a gente já tenha o arquivo ISO pronto, e daí a gente vai então utilizar a ferramenta que eu apontei para vocês, criar o pendrive bootável, então pegar o arquivo ISO, né, fazer essa criação, e daí inicializar o pendrive, então a máquina virtual, com o CloneZilla, para nós vermos como funciona. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Muito bem, então, pessoal. Então, estamos aqui assim que foi feito o download, né, do arquivo ISO. Para poder fazer esse vídeo ficar mais fácil aqui, dentro dos recursos que eu tenho, eu utilizei o VirtualBox, né? Estou utilizando a máquina virtual para isso. E adicionei, então, esse ISO, o arquivo ISO do CloneZilla, que foi baixado aí, tá? Para inicializar na máquina virtual que está identificada aqui como Windows 7 Home, né? 32 bits, essa máquina aqui, tá? Então, quando iniciar essa máquina, vai iniciar o CD, então, o ISO do CloneZilla, como se fosse o pendrive bootável, né? Conforme eu já expliquei para vocês, vocês podem criar também, se for o caso. Tá? E daí, nós então iniciaremos essa máquina, tá? Ela nativamente já tem um Windows 7 instalado nela, no HD de 40 GB, e eu adicionei o segundo HD de 50 GB, para nós vermos então como fazemos o clone dos dados de um HD de 40 para o de 50, né? E posteriormente também nós podemos então remover esse HD de 40 e testar com esse HD de 50 para ver se realmente ele está funcionando, tá bom? Então eu vou dar início aqui então à máquina virtual, nós vamos ver como funciona então essa ferramenta, tá bom? Vamos lá, vou iniciar aqui. Então, pessoal, essa aqui é a primeira tela aí, depois de inicializar o CloneZilla, né? Nós temos aí diversas opções, mas nós vamos então utilizar essa primeira opção aqui, CloneZilla Live Default Settings VGA 800 por 600, que é a opção padrão aí para inicialização do CloneZilla. Vamos lá? Vamos dar um Enter aqui então. Ok. Deixa essa mensagenzinha do CloneZilla aqui, do VirtualBox. Vamos lá. Carregando. Então ele aqui nessa primeira tela que ele pede para você escolher se quer manter ou mudar o layout do teclado. Você pode, se quiser, ser um pouco mais preciosista, né? Adequar o layout do seu teclado ao layout de teclado Brasil ABNT2, né? Mas nesse caso eu vou deixar esse layout aqui porque não vai comprometer o uso aí da nossa ferramentinha, tá bom? Então eu vou clicar aqui e dar um Enter em Keep, tá bom? Ele vai continuar a carregar aí. E aí eu tenho a opção do Start CloneZilla ou Enter Shell. Entrar no Shell quer dizer que eu vou entrar no terminal do Linux para poder verificar então as opções desse sistema, se eu quiser me aprofundar um pouco. Eu, nesse caso, não tenho interesse nesse momento, vou clicar aqui, dar Enter em Start CloneZilla. E aí, pessoal, você tem diversas opções na segunda tela aqui, tá? Você tem a opção Device Image, caso você queira copiar os dados do seu computador para um arquivo de imagem, ou vice-versa, tirar de um arquivo de imagem que você já criou com o CloneZilla anteriormente, você queira então fazer esse arquivo de imagem para gravar o seu computador. Isso é útil se você quiser ter um HD externo, por exemplo, para isso. Em vez de armazenar em outros HDs aí, a cópia integral, você pode fazer vários arquivos de imagem no mesmo HD externo. Então pode ser mais prático dessa forma, tá? Nessa opção de baixo Device, você vai copiar então justamente de um HD para outro, né? Você pode copiar de uma partição para outra e de um HD para outro, né? Você vai copiar de um dispositivo para o mesmo dispositivo, para um dispositivo igual, né? Sem muita diferença. Você pode também ter as opções de rede, né? Remote Source. Você pode definir que você tem
de repente uma fonte remota aí, um local remoto, que você pode trabalhar com tanto com um HD remoto quanto a imagem remota. Aqui, no caso, o destino, né? Você pode gravar do seu computador para enviar para um arquivo localizado num servidor remoto, arquivo de imagem, né? E aqui as duas opções de baixo aqui é trabalhar com o servidor e o cliente com as funcionalidades básicas aí com o NZ. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai copiar de um HD para o outro, do HD de 40 GB, que já havia previamente na máquina. Eu até coloquei uns errinhos ali para verificar se ele vai copiar integralmente tudo que existia no computador, para um HD de 50 GB que eu criei ainda agora. Tá bom? Vamos dar um Enter aqui, Device. E aí tem o modo Beginner, que é o modo mais comum de ser utilizado, com as opções mais básicas, e o modo Expert. O modo Expert é importante caso você esteja, por exemplo, copiando, né, quer personalizar a sua cópia, você está copiando de repente de um HD grande para um HD pequeno, então tem as opções ali que você pode selecionar para te facilitar a vida, tá bom? Então vou clicar aqui em Expert, né? Vou dar um OK aqui. E eu posso selecionar então a cópia de um HD para o outro, disco to local disk, ou da partição para a partição local. Eu vou, nesse caso, copiar de um disco para o outro, disco to local disk. Tá? Ok? E aí nessa hora que você deveria, então, caso tivesse interesse em trabalhar com imagem, né, deveria então conectar o seu HD externo para que ele pudesse, nessa tela agora, ser reconhecido. Tá? Então, na tela anterior, teria que ter encaixado o HD externo para que nessa tela atual agora, ele teria que ser listado ali. Então, ele está listando dois HDs ali no caso, um HD de 40 GB e um HD de 50 GB. Ele é um pouco mais preciosista ali porque ele está em nível de megabytes já, então tem um detalhamento um pouco maior. Mas a gente tem aí um HD de 40 GB, 42.9, e um HD de 50 GB, 53.7. Eu tenho que selecionar o HD source, o HD de origem. Né? O HD de origem tem os dados todos gravados, é o HD de 40 GB, é exatamente esse que eu estou aqui. Dei Enter. Tá? E aí sobrou o HD de destino, HD de 50 GB, que é para onde eu vou copiar os dados. Tá bom? Dou Enter aqui. Essa opção Expert apresenta essa telinha para a gente, que apresenta diversas opções. Uma que eu quero chamar a atenção é essa aqui, ó, menos ICDS. O que é isso? Né? A gente vai ignorar a checagem do tamanho do disco de destino, né, antes de copiar. Ou seja, vamos dizer que você tem um HD de 1 TB, só que esse HD de 1 TB tem apenas 20 GB de dados. 20 GB de dados eu posso copiar para um HD de 40, correto? Para um HD de 80, para um de 100 GB, 120, 20 GB dá de boa, tá? Só que no modo mais simples, né, vamos dizer assim, de cópia, ele verifica se o tamanho do HD para onde você está copiando os dados, se ele tem, no mínimo, o mesmo tamanho que o HD de origem. Né? Então, ele pressupõe que o HD de destino tem que ser igual ou maior aqui. Estou marcando essa opção ICDS aqui, vou até marcar ela aqui. Né? A gente, então, ignora isso, não vai verificar. Então, tanto faz o tamanho de um HD, eu vou copiar, quer dizer, você tem que saber o que está fazendo, porque o programa não vai verificar para você se o tamanho do HD é maior ou igual do que o HD de origem. Tá bom? Vou dar um tab aqui, ok, vamos seguir. Nessa opção aqui, a gente então vai escolher se quer ignorar a checagem dos erros do disco de origem. Pode ser que tenha algum errinho ali a ser consertado. Eu não quero copiar esse erro de disco. Ou eu posso ignorar. No caso aqui eu vou dar um SFSK, vou dar um skip check. Né? Eu vou ignorar a checagem. Tá? Ok? Aqui você pode também escolher criar uma tabela de partição proporcionalmente, né? A tabela de partição onde você tem todas as entradas ali de arquivos, diretórios, né? Tamanho da partição, onde começa e onde termina, né? Não criar uma tabela de partição, usar a tabela de partição do mesmo jeito que está no disco de origem. Eu vou usar essa primeira opção aqui, deixar do jeito que está, tá? Ok? Nessa tela eu posso selecionar o que eu quero fazer depois que o programa acabar de copiar. Se eu quero desligar, né, power off, shutdown, né, se eu quero reiniciar o sistema, se eu quero entrar no terminal
né, do Linux, né, eu vou executar algum comando de uma machine ali, ou escolher o que fazer. Eu vou deixar aqui para escolher o que fazer, tá bom? Vou dar OK, e agora ele vai proceder a cópia. Ele vai perguntar para a gente se a gente tem certeza que vai copiar, para ter cuidado de não perder nenhum dado e tal, né? Vou dar um Enter para continuar, né? Ele está perguntando, olha, você tem certeza que quer copiar todos os dados? Copiou, você fez backup do HD para onde você está copiando os dados, que vai perder todos os dados, né? Então vou dar um yes aqui, porque eu já copiei, já está tudo tranquilo, só um teste, né? Ele pergunta de novo, né? Caso você não tenha lido com clareza, ele te sinaliza isso. Vamos dar yes aí. E aí pergunta se você quer copiar o boot clone, fazer o bootloader, né? Copiar a área de bootloader, que é onde você tem as informações mais iniciais do seu HD de solução operacional para ele poder inicializar isso, né? Vou copiar assim, vou dar um yes aqui, vou dar um enter e ele vai iniciar a cópia, tá? Obviamente esse processo vai demorar um pouquinho porque a gente está na máquina virtual e também estamos tratando aí de 40 GB, né? Então realmente é um tamanho razoável aí que a gente tem que ter uma certa paciência até encerrar, né? Mas caso tenha uma máquina rápida, um disco rápido aí, ele vai terminar bem rapidamente. Ele está dando aqui o prazo de cópia aqui, né? Bem rapidinho aqui, né? Não vai tomar muito tempo. Então vamos aguardar aí que ele vai fazer a cópia dos arquivos, né? Vou aguardar um pouquinho aí. Ele já está encaminhando o término aí. Eu vou só para a gente ganhar um pouco mais de tempo, pessoal, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá? Para que a gente possa então já ir para a parte final do vídeo. Muito bem? Vamos lá. Então, pessoal, já estamos encaminhando aí para a parte final da cópia, né? Vocês vão notar na hora de copiar, fazer o clone no seu computador usando o Clonezilla, quando ele chegar na faixa de 80%, ele começa a ir bem rapidinho, né? Ele começa a acelerar bastante, né? E agora, ao finalizar, ele vai dar aquelas mensagens para a gente. Se a gente deseja desligar o computador, reiniciar o sistema ou entrar no terminal Linux, né? Então vamos aguardar aí, né? Ele conseguiu clonar sem problemas, né? Clone successfully, ali que ele deu uma mensagem, né? E vamos aguardar aí, então a mensagem final para que a gente possa então fazer o teste com esse HD de 50 GB, né, removido do computador, né, inicializado, né? Ele vai estar no mesmo jeito que deixou o HD ali, provoquei um errinho ali, quero ver se ele copiou exatamente do jeito que estava, tá? Então vou selecionar aqui a opção Power Off para ele desligar o sistema, tá bom? E vamos voltar então para o VirtualBox para que a gente troque ali modifique ali o nosso computador. Vou dar um Enter aqui nessa opção para ele poder continuar, né, e voltar para o VirtualBox. Pronto, retornou para o VirtualBox aí, muito bem. Então vamos aqui alterar a configuração. Então eu vou remover o HD de 40 GB e vou deixar apenas o de 50 GB e vou inicializar o sistema. Vocês verem que ele realmente copiou todos os dados, né? Eu não tinha o HD anteriormente, né? É um HD novo que eu criei do zero, como se tivesse comprado HD na loja. Botei na máquina, copiei todos os dados e agora estou fazendo um teste, tá? Configurações, vou aqui em armazenamento e vou remover o HD de 40 GB, tá? Que é esse cara aqui, ó, 40 GB, tá bom? Vou remover ele, remove a conexão aqui embaixo, tá? Vou dar OK e vou inicializar a máquina. Vamos ver então aí a máquina inicializando. Então tá, ele tá com o mesmo errinho que estava anteriormente, né? Deixa eu voltar aqui.
Está com o mesmo errinho que estava anteriormente, né, na máquina, e vou botar aqui para inicializar o Windows normalmente, né. Estava exatamente desse jeito aqui, no ponto do outro HD, eu vou deixar do jeito que está aqui. Ou seja, está com o errinho ali que eu havia colocado anteriormente, antes da cópia do HD. Então ele está inicializando normal, não fiz nenhuma instalação de Windows aí, né? Copiei apenas os dados do jeito que estava do HD anterior e coloquei para o HD novo. Então se eu tivesse um Linux instalado, ele iria copiar. Se eu tivesse um Mac OS X instalado, ele iria copiar. Se tivesse um Android instalado, ele iria copiar. O Windows, ele, né, copiou aí, como vocês puderam reparar, né? Então a ferramenta funciona aí perfeitamente para esses casos onde a gente precisa utilizar, né, vários computadores similares aí, exatamente, vamos dizer, iguais, né, com a mesma configuração. E então a gente, em vez de instalar várias vezes o mesmo sistema operacional, a gente faz somente uma instalação e utiliza o Clonezilla para poder fazer a cópia desses arquivos aí, né, via ferramenta, e quando terminar é só colocar o HD. Tirei o HD de uma máquina, coloquei na outra ali, liguei a máquina, finalizou tudo certinho, né? Se a sua instalação estiver correta, né? Não é essa com erro como estava a minha aí, que eu botei de propósito, mas a sua instalação está correta, todos os drives, programas que você pretendia colocar lá, pacote Office, WinRAR, enfim, todas as ferramentas ali, vai estar tudo copiadinho, bonitinho, né? Só tem que ter o cuidado, como eu cheguei a comentar, né? De como ele copia a máquina integralmente, né? Ele então vai copiar também o nome da máquina, e se tiver um IP configurado, o IP fixo configurado nessa máquina, ele vai copiar também. Então você, ao inicializar a máquina clonada, né, que teve o HD clonado, você tem que mudar o nome dessa máquina, dessa nova máquina, o IP fixo dela, caso você tenha configurado com o IP fixo. Se for IP dinâmico, não tem problema, só o nome da máquina. Por quê? Dois nomes iguais na mesma rede dá problema, dá conflito de nomes, e dois IPs estáticos na mesma rede também vai dar conflito, porque a máquina que está enviando o pacote para sua máquina não vai saber exatamente qual é a máquina que tem o mesmo IP que vai entregar, se a máquina com IP igual A ou máquina IP igual B, ela não tem diferenciação aí, tá bom? Pessoal, por hoje era isso, né? Ao final da aula, ao final do vídeo, vou encaminhar uma atividade para vocês aí, né? Nossa aula começa agora às 15h30, então eu espero que vocês vejam todo esse vídeo aí, né? E logo depois de iniciar a atividade, para que a gente possa testar a frequência da aula de hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!